Fala aí galera, beleza? Aviadores e aeronautas para vocês aí. E hoje a gente vai começar a aula número 11 do curso de Meteorologia Aeronáutica dentro desta janela de piloto privado de avião aí. E essa aula ela é uma aula meio complicada, tá? Na minha opinião. Por quê? Porque a quantidade de informação é enorme e não é muito intuitiva, tá? Essa aula vai ser a aula de nuvens, tá? Ao meu ver, é a aula mais chata assim do curso de meteorologia, né? Por quê? Porque é muito detalhe, cada nuvem tem um tipo de detalhe específico. E eu, pelo menos até hoje, eu não consegui criar nenhum vínculo para lembrar corretamente, né, dos detalhes aí de cada nuvem. Então a questão é o quê? É realmente decorar um pouco e exercitar aí, fazendo simulados aí, e aí você vai lembrar as principais características dos tipos de nuvens, tá bom? Então eu vou começar aqui a nossa aula de nuvens e espero que vocês gostem aí e seja muito produtiva para a banca da ANAC de vocês. Nuvens. As nuvens elas são compostas de gotículas de água ou cristais de gelo também, né? A gente já viu isso daí lá na aula sobre as trilhas de condensação. E elas surgem da condensação ou sublimação da umidade do ar, né? Também é um processo físico que ocorre, seja do gasoso para o líquido, né? Ou seja direto do gasoso para o sólido também. Né? A gente vai ter aí sublimação ou condensação e aí vai ter a precipitação. As nuvens elas podem se formar aí a partir de 30 metros de altura, né? Quando é mais baixo que isso, já não se configura nuvem, se configura um nevoeiro, embora o processo de formação aí das nuvens seja muito parecido com o do nevoeiro também sobre a superfície. Quando as nuvens têm entre 0 e menos 10 graus, elas vão ser compostas na sua maioria por gotículas de água, tá? E quando aí as nuvens têm temperatura menor do que 10 graus Celsius, a maior parte aí vai ser composta por gelo, né? Existe até composição de gelo sim no meio das nuvens, acreditem se quiser. Inclusive o CB, né, o cumulonimbus, uma nuvem tão perigosa para aviação, é repleto de gelo nos seus internos. E para isso é necessário o quê? Núcleos de condensação, né? Você tem que ter ali a capacidade específica, capacidade física específica dali onde está a nuvem, para realmente condensar ou sublimar e precipitar. Então a gente vê aqui também, né? Essa aqui é uma nuvem um pouco mais leve, essa daqui é um pouco mais pesada, né? A gente vê uma tonalidade mais cinzenta, uma nuvem mais carregada, aí muito mais perigosa para a aviação. Agora nós vamos falar dos aspectos físicos de formação de uma nuvem, tá? As nuvens, elas podem ser estratiformes ou cumuliformes, tá? Nuvens estratiformes, lembrem, estratos horizontal, tá? Nuvens estratiformes, elas têm grande desenvolvimento horizontal e pequeno desenvolvimento vertical, ao contrário das nuvens cumuliformes, tá? Essa questão de nomenclatura foi estabelecida pelos estudiosos da meteorologia, não sei de onde veio, não sei também se vem de algum latim aí, o straticumulus, tá? Não sei se tem algum significado, mas enfim, foi isso que o autor passou. E continuando aqui, as nuvens cumuliformes, elas têm grande desenvolvimento vertical, né? A gente vê aqui, ó, que na vertical é bem longo, às vezes tem até quilômetros de altitude essas nuvens, e pequeno desenvolvimento horizontal, ao contrário dessas, que são ó, longos desenvolvimentos horizontais ó, ao longo da camada atmosférica, né? Que são as estratiformes. Então, os aspectos de formação das nuvens elas vão se dar dessas duas maneiras, tá? Estratiforme na horizontal e cumuloniforme na vertical. Agora os aspectos físicos da composição das nuvens, tá? As nuvens elas podem ser líquidas, ou quando elas vão ser formadas por gotículas de água e vão condensar em baixíssimas altitudes, tá? Além de serem compostas na sua grande maioria aí por temperaturas positivas, tá? Essa aqui é a principal definição das nuvens líquidas. Já as nuvens sólidas, elas vão ser formadas não mais por líquido, mas sim por cristais de gelo, né? E os cristais de gelo eles vão ocorrer por quê? Por sublimação em altitudes elevadas. Então você vai ter lá a camada gasosa de vapor d'água, de repente ela vai e sublima, né? Indo direto do estado gasoso para o estado sólido, criando pequenos cristais de gelo aí, dando formação às nuvens sólidas. E principal fator aí das nuvens sólidas também tem que ser temperatura negativa, né? Temperatura 0 graus já é próxima à formação de gelo. Então se você tem uma temperatura negativa, você vai garantir necessariamente aí que você vai ter partes sólidas dentro da nuvem. Não necessariamente abaixo de 0, né? Às vezes abaixo um pouco menos, aí, menos 10, menos 12, depende da situação da nuvem. E nós temos nuvens mistas também, tá? Nuvens mistas
elas são feitas de cristais de gelo e gotículas de água. Por que mista? Porque você tem parte líquida e você tem parte sólida. Maior parte das nuvens mistas são as nuvens cumuliformes, tá? Nuvens de extensão vertical. E vai ocorrer aonde? Sublimação e condensação em altitudes médias, tá? Pontos para lembrar: nuvens líquidas, baixas altitudes; nuvens sólidas, elevadas altitudes; e as nuvens mistas, altitudes médias, tá? Isso daqui não cai na ANAC, despenca, cai muito, tá? Lembrem sempre, se é líquida, quer dizer que não está tão frio a ponto de congelar, então eu estou baixo. Se é sólida, significa que eu estou muito alto, lá no alto é muito frio e congelou. Por isso que são nuvens sólidas. E as nuvens mistas, nem muito alto nem muito baixo, você vai ter um pouco de cada composição ali. Além disso, também outro fator de temperatura aí nas nuvens mistas vai ser em torno de 0 graus, tá? Em torno de 0 graus aí, uma temperatura boa para formação de gelo e formação de líquido também em condensação. Agora nós vamos tratar sobre a formação da base da nuvem, né? A base da nuvem é onde a nuvem começa a se formar. As nuvens baixas, também conhecidas como as nuvens líquidas, nós vimos aí no último slide, elas vão ser formadas entre 30 e 2.000 metros de altura. Elas podem se formar em qualquer latitude, né? Então desde as regiões mais equatoriais até as regiões mais polares, você vai ter formação de nuvens baixas aí, com característica mais líquida. E quais são as principais nuvens baixas? Agora que a brincadeira vai começar a ficar um pouco mais chata, tá? Esses nomes aí, são muitos nomes, são muitas nuvens, vocês vão ver. Tá? Principais nuvens baixas aí, as nuvens líquidas, tá? São as estratos e as nuvens estratocúmulos também, tá? Essas duas nuvens aí são consideradas nuvens baixas ou líquidas. Agora, a respeito das nuvens médias aí, ou as nuvens mistas também, elas são formadas de 2.000 metros, né, a base dela, até 4.000 metros em latitudes polares, de 2.000 metros a 7.000 metros em latitudes temperadas, e de 2.000 metros a 8.000 metros de altura em latitudes tropicais. Ou seja, quando você está mais próximo da região equatorial, essa nuvem tende a querer se formar mais alto, tá? Quando você está próximo às regiões polares, ela tende a querer formar sua base mais baixa, tá? É isso aqui que está sendo dito aqui, ó. E isso daqui cai também na ANAC, né? Mas é só você lembrar que no polo é o menor de todos e aqui no trópico, o Equador, né, na verdade, a zona temperada é entre o círculo e os trópicos, né? E entre o trópico e o Equador é a maior possível aqui, de 2.000 e 8.000 metros. Então, se você lembrar que no polo é a menor, próximo ao Equador vai ser a maior. E aí as principais nuvens médias aí, conhecido como as nuvens mistas também, né? São a nimbostratos, altocúmulos e altostratos, tá? Essas três. Nuvens altas, que agora são as nuvens sólidas, eu estou muito alto, tenho muito pouca temperatura, criando uma capacidade física aí para congelar as gotículas de água na nuvem. Acima das nuvens médias, né, é óbvio. Se é acima das nuvens médias, vai ser acima de 4.000 metros em latitudes polares, acima de 7.000 em latitudes temperadas e acima de 8.000 metros em latitudes tropicais, tá? Principais nuvens aí, cirrostratos e cirrocúmulos, tá? Essas três nuvens aqui têm que ser lembradas. E aí, além de você ter as nuvens altas, nós vamos ter umas nuvens de desenvolvimento vertical, que é uma nomenclatura de formação de base totalmente alheia aí às baixas, médias e altas, que são nuvens de formação vertical, tá? As nuvens de desenvolvimento ou formação vertical são as nuvens mistas e são duas nuvens apenas, cúmulos e cumulonimbus, tá? Essas duas nuvens aí, guardem esse nome, não são altas, nem médias, nem baixas. São nuvens de desenvolvimento vertical e, portanto, mista, tá? As cirrostratos e cirrocúmulos, elas são sólidas. A cúmulos e cumulonimbus não, elas são apenas nuvens mistas, né? Com gotículas de água e também com gotículas de cristais de gelo, assim como as nuvens médias. Mas não são caracterizadas como nuvens médias, são caracterizadas mesmo como nuvens de desenvolvimento vertical. E aí vocês me perguntam, nossa, mas como que eu vou lembrar todo aquele negócio lá, se stratos é média, se nimbostratos é alta, na verdade stratos é baixa, né? Se stratos é baixa, se nimbostratos é média, se cirrus é alta. Tem um menino aqui do lado, né? E existe um macete muito interessante utilizado aí pelas escolas de aviação que eu vou procurar passar para vocês aqui, né?
Aqui a cabeça é a parte mais alta do menino. Então, cabeça começa com C e nós vamos ter cirrus, cúmulos e cirrostratus. Basicamente tudo começa com C. Nós vamos ter o abdômen, que é na parte mais média do menino, né? E aí nós temos autostratus, autocúmulos e nimbostratus. Aqui seria a exceção que não começa com A, né? De abdômen, mas é só lembrar autostratus, autocúmulos e nimbostratus, e aí seriam as nuvens médias. E a parte mais baixa, onde está o sapato do nosso menino aqui, da nossa figura, que nós teremos estratos e estratos cúmulos, tá? Estratocúmulos, na verdade, essas duas nuvens aí seriam as nuvens baixas. Então, com esse macete aqui, vocês já conseguem saber qual nuvem é alta, qual nuvem é média e qual nuvem é baixa. E aí, aqui está faltando cúmulos e cumulonimbus, que não é nem média, nem alta, nem baixa, mas sim uma nuvem de desenvolvimento vertical e mista, tá bom? Agora, nuvens especiais, tá? As nuvens especiais, elas surgem de processos distintos das demais, processos físicos, tá? E em grandes altitudes, grandíssimas mesmo, altitudes lá em cima. Primeira nuvem aí, muito bonita, vocês podem ver, né? São nuvens noctilucentes. Nossa, esse nome aqui para falar, meu Deus. São nuvens que ocorrem mais aí em latitudes temperadas, né? Entre os trópicos e os círculos, polar ártico e antártico. E ela vai ter uma altura aí de 80 a 90 quilômetros da base da formação, né? E a constituição física é o que? É gelo, é água, é os dois? Meio duvidosa, tá? Não dá para se saber. É isso que o autor do livro traz para a gente aí. E eu apenas estou aqui replicando para vocês. As nuvens nacaradas também, a gente vê uma tonalidade colorida muito bonita aí dessa nuvem, né? Ela vai se formar agora, diferente das noctilucentes, ela vai se formar em altitudes mais altas, né? Então altitudes mais próximas aos polos mesmo, a uma altura de 20 a 30 quilômetros. Principal processo de formação aí dessas nuvens, processos convectivos violentos que elevam o vapor d'água, né? Circulação de ar com umidade, e isso vai fazer com que o vapor d'água condense e dê origem a essas nuvens aí coloridas, bonitas, como a gente está vendo, são as nuvens nacaradas. E aí o terceiro tipo de nuvem aí são as trilhas de condensação, né? Que é a condensação ou sublimação do vapor d'água na esteira da aeronave, né? A aeronave, quando ela solta aqui o elemento propulsivo do motor, né? Ele, por partes, ele é resfriado. E aí, quando ele é resfriado, ele cria esse congelamento aqui. Aqui vai ter vapor de água, vai ter gelo, vai ter um monte de coisa, criando essa trilha de condensação aí da nuvem, né? Criando esse tipo de nuvem. Bom, agora a gente vai começar a falar de nuvem por nuvem. Cada nuvem baixa, cada nuvem média e cada nuvem alta, tá? E o primeiro tipo de nuvem que nós vamos falar aí são as nuvens do tipo stratus, tá? Lembrando que o stratus é uma nuvem baixa e características do stratus aí. Ela tem uma camada cinza bastante uniforme, né? A gente vê um cinzento aí bem constante, né? Não tem um cinza mais escuro, cinza mais claro. É bem uniforme mesmo a coloração cinzenta. E ela pode apresentar a precipitação em forma de chuvisco, né? Aquele chuvisco levinho ali vai ocorrer aí devido à presença do stratus. E o contorno dela é bem definido da presença da luz solar, né? A gente consegue ver aqui alguns contornos, né? Aqui também, ó. A gente consegue ver perfeitamente a nuvem na presença do sol aí, né? Essas seriam aí as características da nuvem stratus, tá? Nuvem baixa, camada cinza bastante uniforme, precipitação em forma de chuvisco e contornos bem definidos. Próxima nuvem aí, nuvem estratocúmulos, né? É uma nuvem baixa também, mas ela não é formada em uma camada constante, ela é formada em banco ou lençóis, né? Então a gente vê um banco de nuvens aqui, ó, um banco de nuvens aqui, e ela vai ter uma coloração um pouco acinzentada e um pouco esbranquiçada, né? Aqui já está acinzentada, aqui já está um pouco mais esbranquiçada, e pode apresentar algumas aberturas entre as áreas, né? As áreas mais finas dela aqui, ó, a gente vê que tem algumas aberturas, né, na nuvem. Por quê? Porque ela é formada em forma de banco ou lençol, né? Ou algumas camadas. Não é uma nuvem uniforme ali ao longo da atmosfera. Principal característica aí do estratocúmulos, equilíbrio condicional, tá? Isso daqui cai bastante na ANAC, sempre perguntam, então é bom tá por dentro. E tem turbulência no estratocúmulos? Tem, mas apenas quando você passa dentro da nuvem, tá? Fora da nuvem, em regiões próximas, não tem características de turbulência, tá? Essas são as principais características aí da nuvem do tipo estratocúmulos. Agora aí saindo das nuvens baixas, indo para a primeira nuvem média, tá? Nuvem do tipo nimbostratus.
Olha só que nuvem um pouquinho mais forte, né? É uma nuvem média e ela tem um cinza escuro aí que vai cobrir praticamente todo o céu, tá? E devido a ela cobrir todo o céu, ela vai criar um anteparo entre a luz solar e a superfície, né? Então a superfície vai ficar por hora sem muita luz solar aí, né? Ela vai ter, claro, alguma luz solar, a nuvem vai filtrar, mas não vai ter toda aquela incidência solar, aquele céu bonito, né, limpo. E aí a gente vai ter chuva ou neve mais ou menos contínua, depende, né? Mas aqui já se classifica como chuva, não é mais chuvisco. E é uma nuvem semelhante a altos stratus, tá? A gente vai ver altos stratus aí nas próximas, mas ela tem uma tonalidade cinza um pouco mais forte do que altos stratus, tá? Mas lembra, é uma nuvem média acinzentada escura com chuva mais ou menos contínua, tá? Depende, essas são aí as características da nimbostratus. Agora sim, próxima nuvem aí, altostratus, tá? Nuvens altostratus é uma nuvem média e é uma nuvem acinzentada e azulada, escura, que vai cobrir todo o céu. Como a gente falou, ela é parecida com a nimbostratus, só que a nimbostratus é mais cinzenta. Essa daqui é um pouco mais clara, mas a gente vê aí que o céu está praticamente todo coberto, né? Ela pode ter algumas aberturas pequenas e aí você vai conseguir ver luz solar, alguma estrela, né? Mas não é o normal, tá? O normal desse tipo de nuvens altostratus mesmo, ela fechar aí a atmosfera e a superfície, né? Criar uma lacuna entre os raios solares e a superfície. E também característica principal aí da altostratus é chuva leve e contínua, tá? A nimbostratus não, pode ser mais ou menos contínua. Essa não, essa aqui você vai ter aquela chuva bem leve, bem contínua por muitos dias às vezes, né? Por muitas horas. Aí as principais características da nuvem do tipo altostratus. Terceira nuvem aí agora, nuvem média, nuvem mista, né? É o altocúmulos, tá? O altocúmulos é uma nuvem média e ele tem um banco ou lençol ou camada, né? A gente vê que são bancos de nuvens, né? Não é uma nuvem única que cobre toda a atmosfera. E vai ter uma precipitação em forma de virga e atmosferas instáveis. O que é precipitação em forma de virga? É isso aqui, ó. Quando você tem uma chuva, você tem a camada de nuvens e tem uma chuva. Só que a chuva não chega no solo, né? Eles chamam isso de virga. É um fenômeno aí que ocorre às vezes aí na atmosfera, tá? E ele vai ocorrer devido à presença da nuvem em altocúmulos. Chuva ou neve leve e contínua, né? Como eu falei para vocês aqui, em forma de vírgula. E no meio das nuvens, é óbvio, vai ter turbulência. Se tem chuva, tem um monte de coisa ali acontecendo, né, em termos físicos. Alguns processos físicos aí bastante fortes dentro da nuvem, trazendo turbulência caso vá voar no meio das nuvens. Agora nós vamos para as nuvens altas, tá? A primeira nuvem alta aí que nós vamos falar, nuvens do tipo cirrus. Tá? Ela é uma nuvem alta e tem filamentos delicados e esbranquiçados, né? A gente vê, parece uma corrente aqui, né, esses filamentos. Ela vai ter uma aparência fibrosa ou sedosa, né? Parece uma fibra mesmo, realmente parece que tem algumas fibras interligadas aqui, uma em cima da outra. E quando ela vem sob forma de cirrus ulcinus, que é a nuvem rabo de galo, a gente vai ver mais pra frente o que é também, ela vai indicar a presença de correntes de jato. E é um tipo de nuvem que não precipita, embora tenha a formação de cristais de gelo no meio dela. Próxima nuvem agora, nuvem do tipo cirrocúmulos. É uma nuvem alta, é grupo de nuvens finas e brancas, tá? Sem sombra própria. A gente vê aí que ela não tem sombra mesmo, né? Passa uma parte, outra parte não passa. Mas os contornos dela são muito bem definidos. E ela é composta de alguns granulos, né? Realmente parece granulos, toda essa formação aqui das nuvens, e eles podem estar mais juntos ou mais separados, vai depender aí do processo de formação do momento, né? Mas isso aí é um cirrocúmulos. Outra coisa aí que também vai indicar o cirrocúmulos, correntes de jato, né? Corrente de jato é uma coisa que a gente vai ver na aula de ventos, tá? Mas já fica aí para vocês um pouco aí do que pode vir a formar uma corrente de jato. Em altitude, com certeza vai ter turbulência quando você tem cirrocúmulos. Se você tem corrente de jato, necessariamente você vai ter turbulência. E é um tipo de nuvem que também não precipita. Próxima nuvem aí, última nuvem alta que nós vamos ver, é o cirrostratus, tá? O cirrostratus, a gente vê que ele tem um véu transparente e esbranquiçado, né? Meio realmente transparente aqui, mas ao mesmo tempo também é esbranquiçado, né, na atmosfera. E ele tem uma aparência um pouco acetinado, né? Quem já viu tecido acetinado sabe o que é isso. É um pouco brilhoso, assim, né?
e ele vai cobrir totalmente ou parcialmente o céu, depende, e principal características aí da cirrostratus, tá? O fenômeno halo, ou halo, não sei como que fala direito isso daqui, mas o halo é isso aqui, ó, ele forma um círculo em volta da presença da luz solar, ó, fica um círculo perfeito aqui. Então isso aí é denominado como halo, tá? No cirrostratus. E também é um tipo de nuvem que não vai vir a precipitar. Agora aí falando das nuvens de desenvolvimento vertical, tá? Nuvem de desenvolvimento vertical, cúmulos, tá? É uma nuvem vertical, também conhecido como nuvem de couve-flor aí, né? Realmente parece um couve-flor mesmo, essas nuvens quando estão em formação na atmosfera. E elas têm altas densidades, tá? Altamente densa aqui nas partes internas, com contornos bem definidos, né? Então a gente consegue ver perfeitamente aí essa nuvem. Não é uma nuvem que parece que está se encaixando na outra, não, realmente ela tem um contorno bem definido. Quando ela vem em forma de torre, tá, ela é reconhecida por TCU, cúmulos congestos. Inclusive, uma das nuvens aí que é codificada no grupo METAR é essa nuvem aí, a nuvem cúmulos congestos. E terminamos aí a cúmulos. E aí agora nós vamos para a assustadora aí para aviação, tão perigosa para aviação, nuvens do tipo cumulonimbus, tá? Olha como essa nuvem é densa, pesada, carregada, né? Ela é uma nuvem vertical, como eu mostrei para vocês lá no início da aula, e é uma nuvem também conhecida como nuvem de trovoada, tá? Pelo nome aí já dá para saber que coisa boa para a gente não é, né, tá, aviação. É uma nuvem altamente densa e pesada, ocorre aqui relâmpagos dentro da nuvem, né? Não é nada para ficar brincando, não. E ela tem aqui um formato de bigorna na parte superior, né? Isso daqui é o formato de uma bigorna e é perigosíssima para aviação. Ah, eu passei no meio do CB. Mentira, ninguém passa no meio de um CB. Tá? Você pode passar próximo a uma região, tudo, mas o CB é uma nuvem muito perigosa e o risco de morte é iminente se você passar no meio do CB com o avião. Então, a principal característica aí do CV, relâmpagos e trovões, densa e pesada e principalmente aqui, ó, conhecido como nuvem de trovoada, tá? Esse é o CB, conhecido como cumulonimbus. E aí, o que vai acontecer com o CB? O CB, ele precipita pancada de chuva, ele precipita neve, ele precipita granizo, grande, pequeno, tá? Tudo quanto é porcarias, né, entre aspas, assim, tudo quanto é lixo atmosférico, ele vem aí do cumulonimbus, a nuvem CB. E aí outras nuvens aí que a gente vai ver, só caráter de curiosidade, tá? Mas uma delas aí é a Cirrus Uncinus, tá? É uma forma especial da Cirrus. A gente mostrou lá no início que a Cirrus ela tinha lá aquela camada fibrosa ou sedosa, conhecido também como nuvem rabo de galo, e é fortes ventos associados à corrente de jato, né? A corrente de jato a gente vai ver o que é na aula de ventos, mas imagina aí que é um vento de altíssima velocidade em alta altitude que causa turbulência, tá? Isso seria uma corrente de jato. E a outra nuvem aí é a nuvem Mammatus, né? Olha como essa nuvem é meio estranha, né? Parece um monte de algodão no céu, sei lá. Mas ela tem forma de sacos, né? Aqueles bags de entulho, um pouco também parece. E ela vai ter um indicativo aí de forte turbulência, tá? Quando tem esse tipo de nuvem aí também, as nuvens do tipo Mammatus. E aí agora nós vamos falar de nuvens no METAR, SPECI e TAF, né? São os três grupos aí meteorológicos codificados para auxiliar aí na meteorologia da aviação. E o que nós vamos ver aqui? São codificadas as nuvens com altura em relação à pista do aeródromo e centenas de pés até 10 mil pés. E aí, principalmente aí nuvens com significado operacional. Qual a definição de nuvens com significado operacional? Qualquer nuvem que esteja abaixo de 5 mil pés, tá? Ela tem significado operacional, ela pode estar até acima, mas aí não teria significado operacional, embora ela seja codificada. Ou se for TCU e CB em qualquer altura, independente da altura que esteja. E aí os códigos que a gente utiliza. Imagina que a gente pega o céu inteiro e divide ele em uma pizza de 8 pedaços. Então, se não existe nuvem em nenhum desses pedaços da pizza, ou seja, 0/8, nós temos SKC, Sky Clear, de céu limpo. Se nós temos de 1 a 2 pedaços dessa pizza com nuvens, nós vamos ter fio de poucas nuvens aí no céu. Se nós temos de 3/8 a 4/8 do céu com nuvens, nós vamos ter scattered, nuvens esparsas, tá bom? De 3/8 a 4/8. Quando a gente
BKN, Broken, céu nublado, tá? 5/8 a 7/8 do céu com nuvens. Então, isso já configura o céu nublado. E quando a gente tem OVC de Overcast, nós temos céu encoberto. 8/8 aí do céu vai vir a ter nuvens. Então a gente tem aqui, quando Broken e Overcast, representam aí o teto do momento. E aí no METAR específico, como é que isso vai funcionar? Nós temos aqui o grupo METAR do Serra Bravo, Serra Juliette, Aeroporto de São José dos Campos, do dia 2 às 3 Zulu. Ventos de 90 graus, né? Ventos de leste aí com 2 nós. Visibilidade horizontal de 10 km ou mais. Olha o 9999 aqui, ó. E aí nós temos nuvens esparsas a 3.600 pés, tá? Sempre a codificação aqui vai ser em pés das nuvens. Temperatura local 19 graus, ponto de orvalho 15 graus. QNH do momento 1026 hectopascais. Segundo o código aí para a gente ler, Grupo METAR do aeroporto Serra Bravo, Serra Victor, no dia 2 às 4 Zulu. Ventos de 160 graus com 10 nós, com rajada de 21 nós, tá? Isso vai vir a acontecer aí quando a gente tem o caráter de rajada, tá? Eles põem a localização do vento, de onde ele vem, a velocidade, e aí quando tem alguma rajada, põe a velocidade da rajada também. Visibilidade horizontal de 5.000 metros, chuva leve, olha o menos RA aqui, ó. Broken, 1.500, céu nublado a 1.500 pés, poucas nuvens do tipo TCU a 2.000 pés, céu encoberto a 5.000 pés. Temperatura local 22 graus, ponto de orvalho 21, umidade relativa bem alta, aí não é à toa que está chovendo, né? QNH no momento 1018 hectopascais. E aí aqui temos o grupo METAR do aeroporto Serra Bravo, Serra Papa, aeroporto de São Paulo, Congonhas, do dia 30 às 19 Zulu. Ventos de 200 graus com 10 nós, ventos mais ou menos aí de sul, né? Visibilidade horizontal 10 km ou mais, e nós temos chuva leve também, né? Chovendo levemente, poucas nuvens a 3.700 pés, céu nublado a 6.300 pés, temperatura local 26 graus, ponto de orvalho 19 graus, QNH no momento 1008 hectopascais. E aí logo em seguida foi lançada uma mensagem espécie aí, né? Por que foi lançada uma mensagem espécie? Porque das 19 às 19h24 houve uma variação muito brusca na condição atmosférica do aeroporto, né, da pista. E quando isso acontece, eles têm que lançar uma espécie. Lembrando que o grupo METAR ele é lançado de 1 em 1 hora. Então quando você tem uma variação muito brusca entre essa 1 hora, eles precisam notificar também. E eles notificam através da mensagem espécie. Então essa é a mensagem espécie do aeroporto Serra Bravo, Serra Papa, aeroporto de Congonhas, São Paulo, no dia 30 às 19h24 Zulu. Temos ventos de 330 graus, com 16 nós, com rajada de 25 nós. Então a gente foi de uma condição de vento de 10 nós para um vento 16 com rajada, né? E aí a visibilidade, ó, que era de 10 km ou mais, foi para 4.000. Várias mudanças bruscas aí, né? Por isso a mensagem espécie. E aí nós temos chuva forte com trovoada. Se você tem chuva forte e tem trovoada, se tem TS, obrigatoriamente eu tenho CB, tá? Colocou TS aqui, é porque tem CB por aí. Pode procurar que você vai achar. Poucas nuvens do tipo CB a 2.700 pés. Céu nublado a 4.000 pés. Temperatura local 22 graus. Ponto de orvalho 17 graus. QNH do momento 1009 hectopascais. Então é assim que vai ser codificada aí as nuvens do METAR, do SPECE ou do TAF também. E aí, CAVOC, né? A gente vê esse termo aí durante o curso e vocês se perguntam, o que é CAVOC? CAVOC é quando você tem visibilidade horizontal de 10 km ou mais, nenhuma nuvem de significado operacional, ou seja, céu azul, nenhum litometeoro ou hidrometeoro ocorrendo, tá? Essas três condições aí, elas vão caracterizar o CAVOC, Clear Air Visibility OK. É o tradicional céu de brigadeiro. Só que quando o CAVOC não for aplicado, mas o céu está aberto, vamos usar o NSC. Vamos supor, por exemplo, que você não tem nuvem, a visibilidade horizontal está de 10 km ou mais, mas você acaba tendo ali uma fumaça próxima à região. Você tem um litometeoro, então isso não configura CAVOC, mas você também não tem nuvens. Então ao invés de você usar o CAVOC, você fala, ó, não tem nuvens. Tá? E no METAR específico a gente vai ver aqui, ó. METAR do Serra Bravo, Serra Papa, no dia 30 às 13 Zulu, ventos de 10 graus com 7 nós, CAVOC, né? CAVOC não tem hidrometeoro, não tem litometeoro e nenhuma nuvem de significado operacional. Tá? Temperatura local 27 graus, ponto de orvalho 17 graus.
QNH do momento 1014 hectopascais. Aqui, esse é o METAR do aeroporto Serra Bravo Golf Oscar, do dia 30 às 4 Zulu. Ventos de 310 graus com 5 nós e CAVOC, tá? CAVOC, Clear Air and Visibility, ok. 24 graus temperatura local, ponto de orvalho 21 graus. QNH do momento 1013 hectopascais. Esse é o METAR do aeroporto Serra Bravo Juliette Delta, aeroporto de Jundiaí, do dia 1 às 11 Zulu. Ventos de 150 graus com 14 nós e CAVOC. Temperatura local 20 graus, ponto de orvalho 14. QNH do momento 1026 hectopascais. E aí vocês me perguntam, a gente viu no METAR, mas e na carta de tempo significativo, né? A conhecida carta SIGWX? Na SIGWX, para as nuvens altas, médias e baixas e TCU, nós vamos usar Few, Scatter, Broken e Overcast. Tá? Então a gente vê aqui, por exemplo, ó, que tem Broken Stratus, tá vendo? Ó? Broken, Cúmulos e Stratocúmulos. Com base em 1500, topo de 3.000 pés. E se for cumulonimbus, aí a gente já vai usar, se ela estiver isolada, ISOL, ocasional OCNL, frequente FRQ e embutida MDB. Embutida é quando ela está sobre outro cumulonimbus ou sobre outra camada de nuvens que não seja. Aqui, por exemplo, a gente tem uma camada de nuvens enorme. Então tem poucos TCU, ó, tem céu nublado de cúmulos e estratocúmulos, ó, tem céu nublado de altocúmulos e altostratos. E aí você tem um CB embutido ainda, né? No meio de todo esse entorno aqui, você tem um CB. Então tá aqui, ó, nuvem do tipo CB embutida e isolada, né? Uma única. Aqui também a gente vê ó, que pode ter CB ocasional, e tem um CB embutida na mesma condição. Aqui tem poucas TCU, tem um céu nublado de altocúmulos e altostratos. Né? Então nessa condição aí a gente vai usar essas codificações aqui apenas para as nuvens do tipo CB, tá? Isolada, ocasional, frequente e embutida na carta SIGWX. Enfim, pessoal, terminamos mais uma aula aí de meteorologia. Espero que vocês tenham gostado. Caso tenha gostado aí mesmo, deixa o seu like. E se não se inscreveu ainda, se inscreve na nossa rede social aí para ficar por dentro do que vem pela frente, tá bom? As nossas redes sociais aí é o Instagram Aviadores Aeronautas e temos o Facebook aí também, Aviadores Aeronautas. E na próxima aula nós vamos falar aí de nevoeiro, né? A nuvem baixa, a nuvem na superfície, tá bom? Valeu, muito obrigado e até a próxima.